Vamos então para a parte 2 aqui da nossa Lei 8.112 de 90, que é um ponto super cobrado em aula, então vamos continuar trabalhando agora a segunda parte dessas questões. Show de bola? Bora lá então. Vem comigo aí e acompanha a primeira na tela. Olha só. Para investidor em cargo público, exige-se, entre outros requisitos, a nacionalidade brasileira originária ou nata. Vamos lá. Para ser investido em cargo público, realmente tem que ter a nacionalidade brasileira. O cargo público é acessível aos brasileiros. Tem algumas exceções que o estrangeiro poderia, mas aqui tem um erro no qual a banca, acredite se quiser, veio com direito constitucional para cima da gente. Você verifica que administrativo e constitucional são matérias irmãs, ela veio aqui para cima da gente com direito constitucional, cara. Olha só, tem que ser brasileiro nato? Tem que ser nacionalidade originária? É um requisito? Não, pois poderia também ser a nacionalidade derivada ou secundária. Também poderia ter acesso a um cargo público brasileiro naturalizado. Não é só o brasileiro nato. Aquele que tem a nacionalidade secundária, aquele que tem, então, essa outra nacionalidade, o naturalizado, também poderia. Olha que questão maldosa, cara, questãozinha errada. É aquela questão que pega o concurseiro, que até sabe o conteúdo. Tá meio distraído, né? Ele chega ali, bobeia um pouquinho e, puxa, passou, faz parte. Bora para 2. Não se admite que a posse em cargo público seja realizada mediante procuração específica. Não pode. Posse em cargo público por procuração? Pode. A gente viu em aula que pode. Imagina, chegou no dia da posse e deu uma crise de jeca tatu na pessoa. Lá, então vergonha, eu não vou lá não. Ela não quer ir lá tomar posse. Pode mandar alguém no lugar dela? Pode. Ela pode mandar alguém tomar posse no lugar dela por meio de procuração, e se a banca, procuração específica, mas se a banca fala assim, ó, a posse pode por procuração, tá correto também. Pelo padrão do CESP, mesmo que ele não escreva ou especifica, normalmente a banca adota como correta também. Nesse caso, errada, questão bem bobinha, questão bem tranquila, gabarito errado. Bora para a próxima. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo os casos previstos na Constituição Federal de 88, condicionados à comprovação de compatibilidade de horários. Essa regra de compatibilidade de horários, que tem na CF, a 8.112 reproduz. Então veja bem, a acumulação remunerada de cargos é vedada? É. Essa é a regra. Essa é a regra. Salvo os casos previstos na CF, quais são eles? Professor mais professor, professor mais técnico e científico, um cargo na área da saúde com outro cargo na área da saúde. Condicionados, ou seja, tem uma condição que é a comprovação de compatibilidade de horários. Correto, corretaço. Nesses casos em que é admitida a acumulação remunerada, somente poderá ser feita se houver compatibilidade de horários. Bem tranquilo até aqui, né? Vamos combinar que até aqui está um passeio. Vamos para 4. As sanções civis, penais e administrativas não podem ser cumuladas? Claro que pode. Podem sim. Elas podem ser cumuladas sem que haja o chamado bis in idem. Quando a gente fala da sanção civil, penal e administrativa, são esferas diferentes. Eu coloquei C, né, mas é um E. Elas são esferas diferentes, ou seja, a civil é uma coisa, a penal é outra, a administrativa é outra. O servidor que desempenhar irregularmente suas atribuições pode ser processado em uma, em duas, em três, condenado em nenhuma, em uma, em duas, em três. Não tem bis in idem, que é punir uma pessoa 2 vezes pelo mesmo fato. Não tem, porque são esferas diferentes. A questão falou que não pode. Mentira. Pode sim, senhor. Gabarito errado. Gabarito errado, beleza? Beleza. Bora para 5. Sem qualquer prejuízo, o servidor público poderá se afastar do serviço por 8 dias consecutivos em razão de licença gala e de licença nojo.
Quando a banca fala que sem qualquer prejuízo, significa que ele não vai perder a remuneração, é computado como tempo, tudo de buenas. E ele pode ser afastado, então, vamos ver, por 8 dias consecutivos, em razão da licença gala. Ó, que examinador e deu uma, né? Deu uma complementada aqui. Isso aqui não é tão comum ser cobrado, mas beleza, vamos aprendendo. O que é licença gala? É no caso de casamento. E a licença nojo? É em hipótese de falecimento. Então, quando casar e morrer, a Lei 8.112 equipara as situações. Casamento e falecimento são situações equiparadas perante a 8.112, por isso o prazo é o mesmo, 8 dias consecutivos. Questãozinha correta. Então, a gente tem aqui o mesmo prazo para as duas, beleza? Beleza. Bora para 6. O servidor público, mediante prévia autorização do chefe imediato, pode ausentar-se do serviço durante o expediente. Pode ou não pode? Saca só, lá no artigo 116 da 8.112, nós temos os deveres do servidor. Nós temos um rol de deveres. Deveres são condutas que nós esperamos que o servidor tenha. E um desses deveres fala assim, que é dever do servidor não se ausentar da repartição, não se ausentar do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. O que significa? Que ele poderia se ausentar com autorização prévia do chefe. Ele não pode se ausentar de serviço, ele não pode sair durante o expediente sem autorização do chefe. O cara chega então e fala assim, ô, posso ali pagar um boletim ali aqui no banco, chefe? Beleza, vai lá. Às vezes tem banco dentro da própria sede do órgão ali, ele vai lá, o chefe deixou. Agora fica dando aquela saída ali sem autorização prévia do chefe, aí já não rola, beleza? Beleza. Então do jeito que a questão veio aqui, sem segredo. De buenas, questãozinha correta. Show de bola? 7. Cláudio, servidor público federal lotado na capital federal, pediu remoção para o estado de São Paulo. O pedido foi deferido pelo órgão ao qual ele pertence. Imediatamente, Cíntia, sua esposa, também servidora pública federal lotada em Brasília, solicitou remoção para acompanhar o cônjuge. O pedido de Cíntia foi negado. Então tá, olha só. Nesse caso aqui, o Cláudio estava em Brasília, a Cíntia também estava em Brasília. Aí o Cláudio pediu remoção para São Paulo. A Cíntia pediu para acompanhar. Ela pediu para acompanhar. E foi negado. Até aqui, beleza? Como a remoção de Cláudio foi a pedido, Cíntia não teria direito à remoção para acompanhar. 15 dias depois da data da ciência da decisão, Cíntia apresentou recurso que não foi conhecido por ter sido apresentado fora do prazo. Beleza? Tá errado mesmo. Prazo 10 dias, tudo bem. Diante disso, Cíntia, sem prévia autorização do chefe imediato, se ausentou do serviço durante o expediente para auxiliar na mudança de Cláudio. Legal, só está narrando aqui as paradas. Considerando essa disposição hipotética, blá blá blá, julgue. Vamos então para o enunciado, que é o que nos importa. A administração pública agiu corretamente ao indeferir o pedido de remoção para acompanhar o cônjuge formulado por Cíntia, uma vez que Cláudio foi removido no seu interesse e não no interesse da administração. Então essa conduta da administração pública em recusar aquilo que a Cíntia pediu é uma conduta correta ou errada? A Cíntia tinha o direito? Não, a Cíntia não tinha o direito. A administração pública agiu sim corretamente. Não é tipo assim, não pode juntar o casal, tem que deixar separado. Não é isso que a questão está falando. Ela falou o seguinte, a Cíntia pediu a remoção para acompanhar o cônjuge. Essa remoção, nesse caso, era um direito dela? Não era. Era um ato discricionário da administração. O Cláudio, ele foi removido a pedido. Esse direito para acompanhar o cônjuge que é removido é apenas quando o cônjuge foi removido de ofício, que não é o caso. Então, realmente, a administração pública não era obrigada a remover a Cíntia também. Por isso ela indeferiu, não tem nenhuma ilegalidade,
questão correta. Muito bem? Legal. Bora para a próxima. José, servidor público estável de órgão do Poder Executivo Federal, durante o período de 12 meses, faltou intencionalmente ao serviço por 50 dias consecutivos, sem causa justificada. A administração pública, mediante procedimento disciplinar sumário, enquadrou a conduta de José como abandono de cargo. A respeito dessa situação hipotética, julgue o item que se segue. José somente poderia ser demitido por abandono de cargo caso tivesse se ausentado por mais de 60 dias consecutivos. Certo ou errado? Tá errado. Não confunda uma coisa com a outra. A banca fez uma lambança aqui com os dispositivos. O abandono de cargo é a ausência por mais de 30 dias consecutivos. É ausência por mais de 30 dias consecutivos. Está errado já por aí. Já verificamos que está errado. O que ela veio misturando 60 dias é inassiduidade habitual. Mas a inassiduidade habitual não são 60 dias consecutivos. A inassiduidade habitual são 60 dias interpolados. A inassiduidade habitual é quando dentro de período de 12 meses ele acumula 60 faltas picadinhas. Falta 2 aqui, 3 ali, 4 aqui. A gente soma tudo e acumula aí e configura a inassiduidade habitual quando tiver 60 faltas interpoladas em 12 meses. Caraca, que lambança que a banca fez aqui. Então, não são 60 dias consecutivos também. Também tem esse erro, beleza? E também tem essa parada aí que o abandono de cargo são por mais de 30 dias consecutivos. Show de bola? Beleza, então questãozinha errada. Bora para 9. Rafael, médico de um tribunal de justiça, foi submetido a processo administrativo disciplinar devido a denúncias de que ele estaria acumulando mais de 2 cargos públicos. Na ocasião, foi-lhe dada a oportunidade para optar por 2 de 3 ocupações. Bom, ele foi dado a oportunidade de optar por 2, porque realmente, como médico, ele pode exercer duas funções de médico. Ele tem um cargo na saúde com outro cargo na saúde. 2 está ok. Mas ele está exercendo 3. Que isso, hein, Rafael? Vamos devagar, meu amigo, tá abusando. E como não se manifestou, foi demitido. Beleza? É a demissão que ocorre mesmo. É a demissão que rola nesse caso. Rafael recorreu do processo administrativo que resultou em sua demissão e solicitou o retorno ao serviço público com base no argumento de que não era razoável a aplicação da referida penalidade. Em sua defesa, alegou ainda que atuava como médico nas 3 instituições e havia compatibilidade de horários, pois a carga combinada não ultrapassava 60 horas. Não ultrapassava 60 horas semanais. Um bizu. Só para esclarecer. Havia uma jurisprudência anterior, nem tem a ver com a questão, mas só para você entender, que limitava 60 horas. Não podia ultrapassar as 60 horas semanais. Cara, essa jurisprudência nem tem mais, ok? Então, não tem mais limite máximo de jornada, desde que o servidor consiga bem prestar as suas funções. Só para esclarecer aqui que esse ponto dos 60 hoje é irrelevante. Que ocupava apenas 2 cargos públicos no tribunal e em hospital municipal. E que o exercício da terceira atividade era em uma fundação pública de saúde era legítimo, uma vez que o vínculo da fundação era seletista e a vedação legal estaria restrita à acumulação de cargo estatutário. Nossa, Rafael, quanta besteira você disse aqui no seu recurso, hein? Tem fundamento isso aí que ele falou também? Tem nada, porque a vedação ao acúmulo remunerado de cargos públicos não é só para cargo, é para cargo, emprego e função, na direta e na indireta. Então ele está tentando passar um migué ali, não vai colar, porque engloba emprego público também a proibição de acumulação remunerada. Considerando essa situação hipotética e as regras
relativas ao processo administrativo e aos agentes públicos, julgo que se segue. A penalidade de demissão aplicada a Rafael é prevista em lei para os casos de acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções. Caraca, falou mais que a velha da cobra para chegar e dar a questão. Sim, tá correto. O acúmulo ilegal de cargos, empregos ou funções públicas é punido com a demissão. Questão correta. Falou, e a questão veio um mel. Bora para a próxima. De novo, o seu Rafael, que é médico. Rafael é um cara que não tem preguiça de trabalhar e quer trabalhar em 3 aí não pode. O mesmo enunciado, ok? A mesma coisa. Se for necessário, a gente retorna. Mas vamos direto aqui na assertiva. Caso a demissão seja invalidada por decisão administrativa, cadê? Aqui, ó, ou judicial, o retorno ao servidor público solicitado por Rafael corresponderá à recondução do servidor efetivo ao cargo anteriormente ocupado? Quando a gente invalida a demissão, é a recondução que rola? Não. Quando a gente invalida uma demissão, o que nós temos aqui é a chamada reintegração. É a reintegração que é o retorno ao cargo que ele ocupava ou o cargo decorrente de sua transformação quando for invalidada a sua demissão. Questãozinha errada. Bem de boa, hein? Bem tranquilo. Falou, enunciado e a questão veio suave, que é uma beleza. Show de bola? Beleza. Vamos para a próxima então. Agora a questãozinha número 11. Uma das razões para que o servidor público sofra processo administrativo é o recebimento, em razão de suas atribuições, de propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie. Copiou, colou na cara lavada. Copiou, colou na cara lavada. Questão correta. Nós temos aqui uma das hipóteses que configura demissão. E tem PAD. Ô louco, velho, saca só. Propina, comissão, presente ou uma vantagem. É claro que não pode. É claro que não pode. Na prática, às vezes tem aqueles presentes sem valor, praticamente. Valor, ou de valor irrisório, tipo, chega ali no final do ano, dá uma trufa com cartãozinho, votos de felicidade. Isso é bobeira, entendeu? Agora o presente que falando aqui é tipo assim, que presente que deu pra ele? Deu um computador pra ele, deu um carro pra ele. Aí você tá ligado que é bem estranho esse presente, né? Então nesse caso aqui, a questão está correta porque copiou, colou uma das infrações previstas no 8.112. Bem de boa também. Próxima. Tratando-se de processo administrativo disciplinar, se o acusado não tiver advogado, deve ser providenciado um ad hoc para formulação de sua defesa técnica, sob pena de nulidade do procedimento por cerceamento de defesa. Isso é verdade? Mentira! No processo administrativo, a assistência técnica, a assistência por advogado, ela é facultativa. Ou seja, ele leva advogado apenas se ele quiser. Não é obrigatório ter advogado. Se ele não levou advogado, problema é dele. Não é nomeado ad hoc, não. Não tem nomeação de ad hoc, não. Vai sem advogado mesmo. Não tem cerceamento de defesa. O que ele não pode é ser proibido de levar advogado. Só para você não confundir. Sabe essa parada de ad hoc que a banca está jogando aqui? Cara, ela pegou um dispositivo na 8.112 que fala assim: quando o servidor não aparecer para se defender, não é que ele não levou advogado, o servidor não foi, o próprio servidor. Nesse caso, será nomeado um outro servidor como defensor dativo. Um outro servidor, a gente pega um outro servidor para defender ele. Aí tem que ser um servidor que tem um nível de escolaridade ou cargo igual ou superior. Mas nesse caso é quando o próprio servidor não vai lá se defender. Tem nenhuma relação com o advogado. Portanto, questãozinha errada. Show de bola. Vamos para a 13. Situação hipotética. A autoridade competente de determinado Tribunal de Contas do Estado da Federação foi informada de que um dos servidores do órgão foi preso em flagrante devido à prática de crime.
e liberado logo em seguida para responder ao processo em liberdade. Assertiva é essa parte aqui que a gente julga, ó. Nessa situação, caberá à autoridade aguardar o trânsito em julgado da condenação para determinar que o servidor seja afastado de suas funções. É verdade isso? Tem que aguardar? Claro que não. A gente tem aí a esfera civil, a esfera penal e a esfera administrativa. E essas esferas são independentes. Uma não precisa aguardar a outra. Uma não tem que esperar a outra. Questãozinha errada. São 3 processos que tramitam em paralelo. Veja bem, esses 3 processos tramitam juntos. Um não tem que esperar a conclusão do outro. Quando um é interposto, isso não impede que o outro seja iniciado e não obsta o segmento do outro. Eles são paralelos, são 3 pistas diferentes. Imagina 3 pistas assim, ó, cada uma no seu tempo, cada uma da sua forma. Uma não tem que esperar a outra, uma não está vinculada à outra, beleza? Então, questãozinha errada, pode marcar aí, bora para 14. Em conformidade com a Lei 8.112 de 90, o servidor público poderá ser afastado do Brasil para missão oficial por tempo indeterminado. Isto é verdade ou isto é mentira? Olha, a banca foi camarada. Não foi muito camarada não, né? Porque ela perguntou algo aí que não é tão usual ela perguntar em prova. Mas o que ela não pegou tão pesado é que esse afastamento, a gente sabe que ele não é por tempo indeterminado. Quando a gente fala aqui desse afastamento, o que a gente já mata? Aqui, ó. É porque ele é por tempo determinado. Não é muito comum a banca perguntar aí acerca dessa forma de afastamento. Não é muito comum, mas sabe como funciona. Esses afastamentos, essas partes aí, não é aquela coisa assim, por exemplo, ele se afastar aí para estudo ou para uma missão no exterior e tal, não é por tempo indeterminado. Então esse tipo de afastamento, este tipo de licença, não é aquela coisa assim, nossa, como cai em prova, entendeu? Mais ou menos, às vezes a banca joga uma questão, joga outra, olha, é aquele estudo que você tem que fazer mais para se garantir, entendeu? É um pouco difícil ela cobrar, mas tá aí, ó, a questão tá aí. Então pode marcar como errado, por quê? Quando ele vai se afastar do Brasil para estudo ou missão oficial, igual falou aqui, tem um prazo de até 4 anos. Ela nem perguntou o prazo pra gente. Ela nem perguntou o prazo. Ela só jogou prazo indeterminado. Por isso que ela foi mais ou menos camarada, né? A gente conseguia matar assim. Mas dá uma complementadazinha, dá uma estudadinha legalzinha aqui nessa parte que a gente fala de licenças, afastamentos. Embora o afastamento em si não caia tanto, tem questões, entendeu? Então vale a pena dar uma olhadinha. Show de bola? Vamos para a próxima então. 14 errada. Bora para 15. Considerando que determinado servidor público federal tenha sido removido para outra sede, situada em outro município, para acompanhar sua esposa, que também é servidora pública federal e foi removida no interesse da administração, julgue o item seguinte à luz da 8.112. A referida remoção pressupõe o deslocamento do cargo ocupado pelo servidor. Remoção é uma forma de deslocamento mesmo, não é provimento, não é vacância, é uma forma de deslocamento para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Essa aqui não pode errar. Tem até musiquinha. Tem até musiquinha, lembra? ADO, remoção no mesmo quadro. Então, para você lembrar, eu falei que a música é boa, né? Eu falei que tem música. A remoção, ela é feita no âmbito do mesmo quadro, dentro do mesmo quadro, ele não vai para quadro diverso, é a redistribuição que ele vai para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Então a remoção, ele não vai para outro órgão ou entidade, ele não vai. Isso aqui que a banca narrou é a redistribuição. A remoção, ela é feita no âmbito do mesmo quadro. Ele está no mesmo órgão, na mesma entidade. Ele apenas vai para uma unidade diversa.
Ele está no mesmo órgão, ele só vai para outro lugar, por assim dizer. Então a questãozinha está errada. O que ela jogou aqui foi o conceito de redistribuição, sacou? Muito bem. Questão 16. O período de afastamento do servidor para o deslocamento e para a retomada do exercício do cargo no novo município, observados os limites legais, é considerado como de efetivo exercício. Olha, outra coisa que não é tão comum em prova, mas sabe como é, às vezes a banca joga. Ó, quando o servidor vai se deslocar para ter exercício em um novo município, ele tem um prazo de 10 a 30 dias, que é até um pouquinho, que é relativo, na verdade, com a questão anterior aqui, o enunciado, certo? Ele tem 10 a 30 dias. A pergunta é, esse período de 10 a 30 dias, ele é considerado como de efetivo exercício? Sim, questão correta. Ele é considerado como de efetivo exercício. Então, contagem de tempo de serviço, que é de efetivo exercício ou não, não é uma coisa tão cobrada também em prova. Mais ou menos, mas aí, cara, tá na prova. Uma prova de grande, ó o Cebolinha, uma prova de grande amplitude, que é o INSS. Então, provas aí que realmente tem uma grande quantidade de inscritos, às vezes a banca dá uma, entendeu? Pegada nos pontos desse. Vale a pena ficar aí de olho. Então, 16, correta, é considerada de efetivo exercício. Bora para 17. É proibido ao servidor público atuar como intermediário junto a repartições públicas. Isso é verdade. É proibido mesmo. Inclusive, isso é punido com a demissão. Salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parente até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. Veja bem. Você, servidor, você, servidora, você pode ir lá e representar alguém defendendo ou pleiteando em direito de alguém, sendo como intermediário perante repartições públicas? Isso aqui é punido, ó, com demissão. Mas a pergunta é, e levar a avó no INSS? Lembra que a gente viu em aula? Ah, levar a avó no INSS pode. Vamos lá, vamos lá. A avó é parente de 2º grau. A avó é parente de 2º grau. E o que a gente vai lá fazer no INSS mesmo? Benefícios previdenciários e assistenciais. Então, levar o cônjuge, companheiro ou parente até 2º grau, por isso que a gente usa a avó como exemplo, que a avó é parente de 2º grau, pode. Então, questãozinha correta. Realmente, a primeira parte veio na regra. Essa é a regra, ó. Essa é a regra. É proibido. Aí nós temos a exceção. Essa parte aqui é a exceção. Quando forem benefícios previdenciários e assistenciais, o INSS, lembra? Então lembrando, ó, olha a exceçãozinha aqui, a mãe, uma mini Monicazinha, uma dica na verdade para te ajudar a lembrar. Pode levar a avó no INSS. Para lembrar que o INSS é benefício previdenciário e assistencial e a avó é parente de 2º grau. Muito bem? Muito bem. Questãozinha correta. 18. Como medida que contribui para a qualidade de vida do servidor público, é-lhe facultado optar pela acumulação de períodos de licença-capacitação, caso não seja possível usufruí-los após cada período aquisitivo. Vamos lá. A licença para capacitação, é aquela em que o servidor, a cada 5 anos de efetivo exercício, a cada quinquênio, ele poderá tirar um período de até 3 meses. De até 3 meses, beleza? Beleza, essa é a licença que nós estamos falando. Mas ele pode acumular? Tipo assim, eu fiquei ali 5 anos, juntei 3 meses. Fiquei mais 5 anos, junto mais 3 meses. Opa, em 20 anos eu acumulo não.
não cumula. Se ele não tirar licença depois de 5 anos, azar o dele, entendeu? Se ele tem, por exemplo, 15 anos de efetivo exercício, ainda assim a licença será por até 3 meses. Ela não é cumulativa. Esse é o erro da questão. Essa licença aqui, ele não pode acumular. Questãozinha errada. Show de bola? Beleza. Questão número 20. De acordo com a Lei 8.112 de 90, tendo sofrido limitação em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, o servidor público estará sujeito à readaptação. Até aqui, beleza. Se ele sofreu uma limitação física ou mental, a forma aqui de provimento que ocorre é a readaptação. Até aqui, ok. Que consiste na investidura em outro cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as do cargo por ele anteriormente ocupado. Olha, tem que ser atribuições e responsabilidades compatíveis com o cargo que ele ocupava antes e também com a limitação que ele sofreu. Mas a questão está correta, do jeito que ele narrou aqui, ela está correta. Devem ser atribuições afins. Ele, então, quando vai aí ser readaptado, a gente não pode readaptar ele em qualquer cargo, em qualquer lugar. Não, não. Tem que ter uma afinidade entre as atribuições que ele ocupava antes. O cargo que ele estava e o cargo que ele vai, eles devem ter essa compatibilidade também. É lógico que o cargo destino, o cargo que ele está indo, tem que ser compatível com a limitação que ele sofreu, senão de nada adiantaria também fazer a readaptação. Ficou um pouquinho esquisitinho só, mas está correto. Não tem nada de errado, não. Questão correta. 20. Situação hipotética. Carlos trabalha em atividade considerada insalubre e perigosa e faz jus ao recebimento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade. O trabalho do Carlos não é bolinho não. O Carlos aí está enrolado porque ele faz aí jus aos 2 adicionais. Nesse caso, Carlos deverá optar por um deles, sendo-lhe vedado acumular os 2 adicionais. Isso é verdade? Pior que a verdade, hein, cara? Questão correta. Ele não pode receber os 2 juntos. Questão correta. Ele não pode receber os 2 juntos, ele tem que optar por um deles. Embora o serviço dele seja meio zoado, seja ali perigoso e insalubre, não pode acumular. Ele vai receber apenas um dos adicionais. Ah, qual, professor? Ué, ele escolhe o que paga mais, né? Isso é óbvio. Mas ele tem que optar por um desses adicionais. Está lá na 8.112, questãozinha correta. Bem tranquilo até aqui? Bem tranquilo até aqui. Então, bora aí fazer uma relaxadinha bem rápida, só para dar aquela oxigenada. No próximo vídeo, a gente continua trabalhando mais questões de 8.112. Valeu, até já!